Kiambote kieno kwaena wonso no alongo ki eto amalongi maki Kongo. Unu muna malongi metu maki Kongo tuzolele vovela mambuma malumbu ya lumingu. Lumbu ya lumingu. Ungwa luene. Mukungwa luine. Unu tuzolele vovela mambuma lumbu ya lumingu. Kiambote kieno kwaena wonso no alandi yeto amalongi mandinga kikongo. Ouno tuzolele vovela mambu malumbu ya lumingu. Kese outro zé ovo elumingu lunaye lumbu isambana. Idia ovo kwa yeno woso no alongo kieto amalongi mandinga kikongo. Yo yeno lutakutulanda una Facebook lulenda kala luakuba mapasivo luawa emalongi metu. Kesi watu vovele ovo oyeto tunaye lumbu isambanu una lumingu. Tunaye lumbu ya tete. Tulena tangila kwetu kia tete o kia mosi. Kia tete, kia mosi, kia zole, kia tatu, kia ya, kia tano, kia sabala, kia lumingu. Para aqueles que não falam Kikongo, eu estou a dizer que hoje estamos aqui para falarmos os 7 dias de semana. Os 7 dias de semana em Kikongo. Há uma realimentação, estou a tentar lutar para encontrar onde está a sair, meu Deus. Como na língua portuguesa temos os 7 dias de semana, em Kikongo também temos os 7 dias de semana. Para dizer 7 dias de semana em Kikongo, nós pronunciamos lumbu isambanu ya lumingu. Lumbu, que significa dias, sambanu, que significa 7, domingo, que significa semana. Atenção, não fazer confusão. Se estivermos a nos referir do dia do domingo, em Kikongo diz que é domingo. Que é domingo. Estamos a nos referir do dia do domingo. Agora, se estivermos a nos referir dias de semana, então diremos lumbu e a domingo. Se dissermos que a domingo, estamos a falar do dia. Se estivermos a falar dos dias de semana, lumbu e a domingo. Lumbu e a domingo.
lumbo e sambanu e a domingo. 7 dias de semana. E estes dias são Eyalumbu e Iná. Esses dias são Eyalumbu e Iná. Os que estão a nos acompanhar podem ver aqui que a Moci. Atenção, não se escreve com 2 O, mas ao prepararmos as nossas aulas, vai ajudando as pessoas a pronunciarem bem. Porque Kikongo, caso não pronunciarem bem as palavras, elas podem significar outra coisa. Como na língua portuguesa temos as palavras homógrafas, as palavras sinônimas, as palavras parônimas, na língua Kikongo também temos. Por exemplo, se estivermos a nos referir caca, caca. Estás a ver? Nós, quando acrescentamos o assim, é simplesmente para ajudar as pessoas a pronunciarem. Por exemplo, o primeiro dia de semana, que é a moci, que é a moci, que é a moci. Mas não se escreve assim. Como ia dizendo, nós podemos encontrar palavras que se escrevem da mesma forma, mas lê-se de uma forma diferente e tem um significado diferente. Por exemplo, caca. Caca. Caca é o animal preguiça. Aquele que inventaram, que tipo inventou, onde proveio a doença Covid. Temos caca. Caca significa avó. Caca, caca. E também, atenção, não estou a fugir da aula, simplesmente estou a dar a entender a razão que me leva a escrever os 2 Os. Temos também Yala. Yala, que significa reinar ou governar. Mas também temos outra expressão que diz Yala. Yala, que significa estender. Então, colocamos dessa forma simplesmente para facilitar os nossos estudantes para pronunciar que o primeiro dia de semana lê-se Kiamosi. Kiamosi. Mas também outras variantes do Kikongo pode-se dizer Kiatete. Kiatete. Chiazole, 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 Chiatatu, 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 Chiatatu. Quarta-feira. Chiaia, Chiaia, Chiaia. Kiaia, quinta-feira. Kiatano. Ou infelizmente, os nossos estudantes, e provavelmente estejam muito ocupados, como eu sou muito rigoroso na hora, tocou 19 horas e comecei a aula. Então, eles tinham que entrar 10 minutos antes, não apareceram e eu não posso deixar o dia assim, porque tem muita gente que me acompanha para além dos meus estudantes. Então, nesse caso, e para não prolongar muito, eu vou falar de uma forma muito resumida, em 15 minutos, esta aula dos dias de semana, depois irei parar com as aulas, tendo em conta as escolas. Provavelmente, tendo em conta que todos os estudantes da minha turma não vivem cá em Angola, então provavelmente estejam assim um pouco atrasados, vindos da faculdade, outros vindo do serviço. Essa é uma das razões. Porque também não justificaram lá no grupo do WhatsApp. Ok, então vamos, porque eu sei que tem pessoas que estão a acompanhar. Kiatano, sábado. Kiatano. Kiasábala.
que é sábado, que é sábado, que é sábado, que é sábado, que é domingo, que é domingo, que é domingo. Ok, alguém me mandou uma mensagem no off dizendo que para poder repetir o alfabeto. Tá bem, eu faria questão de repetir o alfabeto e dizer as vogais, as consoantes, toda essa coisa em Kikongo. Aguarde, só vou terminar o que eu estou a dar, até porque hoje não tenho estudantes aqui no estúdio. Poderei repetir sim. Mais uma vez. Que a moci, que a zole, que a tatu, que a ia, que a tanu, que a sábala, que a domingo, que a moci, ou que a tete, que a tete, que a zole, que a tatu, que a ia, que a tanu, que a sábala, que a domingo, que a tete, ou que a moci, que a zole, que a tatu, que a ia, que a tanu, que a sábado. Ok, então vamos no período do nosso ouvinte que está a nos acompanhar. Ok. Aqui temos o nosso alfabeto. Na aula passada falamos do alfabeto, porque havia algumas pessoas novas. Eu tenho muita paciência. O objetivo principal é das pessoas entender, ter uma noção na nossa língua Kikongo. E para ter uma noção, primeiro devemos saber como escrever e como lermos o Kikongo e como corrigir alguém que esteja a escrever o Kikongo. Ok. O nosso alfabeto Kikongo, como outros alfabetos, diferente do inglês, pelo menos, o nosso alfabeto tem 20 letras. 20 letras. Como vês aí no quadro. E depois podem me perguntar se o alfabeto português e inglês tem 26 letras. E o Gonçalves está a dizer que o alfabeto Kikongo tem 20 letras. Onde é que estão as 6 letras? Então preste atenção. As 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são a letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Essas 6 letras não fazem parte do alfabeto Kikongo. Vou repetir. A letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Sempre que estiveres a escrever o Kikongo, se te deparares com estas letras, então podes considerar que a escrita está errada ou a frase está errada. Então, ao escreveres o Kikongo, não deves colocar estas 6 letras, porque essas 6 letras não fazem parte do alfabeto Kikongo. A letra C, a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Ok. Também temos uma particularidade no nosso alfabeto Kikongo. No alfabeto português, nós aprendemos somente a letra, as vogais A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ok.
Agora, no nosso alfabeto de Congo, temos as vogais compostas, que são A, E, I, O, U. E também temos as vogais simples. As vogais simples são Y e W, ou W e Y. Gonçalves, em que circunstância nós usamos o W e o Y? Ok. Atenção. Sempre que estivermos a formar uma frase e nela nos deparamos com a presença de duas vogais compostas, que são A, E, I, O, U, ao formarmos a frase, tivemos na presença de duas vogais a seguirem-se, e entre essas vogais seja a letra U, então retiramos a letra U, substituímos o W. Podemos encontrar vários exemplos, como o nosso Kwanzaa, né? Kwanzaa, Kwanzani, Kwamba. Sempre que estivermos a formar uma frase e tivermos na presença de duas vogais, caso essa vogal, outra vogal seja U, retiramos a letra U, substituímos com o W. E também acontece da mesma forma o Y. Sempre que estivermos a formar uma frase e nos deparamos com a presença de duas vogais, e uma das vogais seja I, retiramos a letra I, substituímos o Y. Então, podemos tirar o exemplo. Kialana, Kialana. Tá vendo? Então, tem um I aí, retiramos e colocamos o Y. Kiala, o nome Kiala. Eu encontro o nome Kiala tão errado, outros colocam que não existe, outros então, mas a forma correta é esta, caríssimos. Ok, acredito que desta parte estamos entendidos. Só estou a recapitular esta aula, porque alguém pediu. É assim que se forma as vogais simples e as vogais compostas. Ok. Então, nas consoantes, também ao escrevermos, encontramos e nos deparamos com vários erros. Quais são? Temos as consoantes simples e as consoantes compostas. Quais são as consoantes simples, Gonçalves? As consoantes simples são aquelas em que, ao formarmos a frase, ela antecede a letra M. Letra M. As únicas letras, as únicas consoantes que antecedem a letra M, atenção, as únicas consoantes que antecedem a letra M são a letra B, a letra F, a letra P e a letra V. Caso a gente queira escrever Mbuta, Mbunga, Mbuta, Mbunga, Finda, Fumu, Fuluka, Panzo, Panzo, Pavala, Pavala, Panzo, Mvumbi, Mvumbi, Mvumbi. Estão a ver já? Essas 4 letras B, F, P e F e V são as únicas que antecedem a letra M. Ok. Para hoje, para todos, porque eu gostei de estudantes fazer as perguntas e eu responder e avançar com as nossas aulas. Como eu disse que só faria 17 minutos, então até fiz 20 minutos. Agora, vou falar Kikongo. Kwayeno wonso no alandi amalongi meto Kikongo, tuzole fuko levava kariwau, alongo kieto unu, ka kotele go katuseko ngani kia kuma,
langi lavo awoso na longo ngange malongi metu magi Kongo kazingi langa mwa mungola ko unatiza mindelega kazingi langa idia ukali tango zaka mambo makanga ngavanga muna la muna kala si ya ukali wa ndonga longo nganga Kikongo keto malongi wa kala ngao munatiza liputu tuzolelevo ekinakikala kia ya na domingo lukuiza tufete kala huki moseva na malongi meto mandinga Kikongo bika enzambi kalusaku muna mawoso no tutondele lutoma sala kiambote kwa mono nkundieno Gonçalves Pedro Thomas Sala